E aí, meu time, começando mais uma super revisão 60 em 60, onde eu vou te falar 60 questões em até 60 minutos que irão cair na tua prova. Aqui eu não vou te explicar como resolve cada uma das questões, mas eu vou te dar a pergunta, a resposta e a lógica por trás. Mas, Toro, eu quero ver essas questões e tudo mais. Então eu deixei aqui o linkzinho aqui para você poder clicar e baixar essas questões também para você poder exercitar ela. Talvez você esteja nos escutando pelo Spotify ou assistindo aqui pelo YouTube, mas em qualquer um dos canais, não deixa de seguir a gente, dar o like, se inscrever para não perder nenhum conteúdo gratuito. Então vem comigo que eu vou te explicar como é essa prova da CPA20. É o seguinte, é dividido em 7 capítulos, né? Alguns capítulos são mais importantes do que outros. Por exemplo, eu sempre digo que você tem que ir muito bem em sistema financeiro e no capítulo 2, conduta profissional, e o capítulo 5, fundos de investimentos, porque quando a gente soma esses capítulos, a gente tá falando de 30 questões, metade da tua prova. E o que tem cobrado no capítulo 1, sistema financeiro, que normalmente vem 5 questões, é o seguinte, tem uma questão que ele pergunta assim, quem pode ser considerado investidores profissionais? E eles botam, né, algumas vezes eles colocam assim, a instrução CVM 554, 554 é a antiga instrução CVM, né, tem as novas que são chamadas de resolução, mas eles botam assim, e suas atualizações e tudo mais, né? Porque aquela instrução ela foi revogada, né? Mas o que ele tá perguntando? Quem que é o investidor profissional? E ali os investidores profissionais vai ter uma respostinha lá, que vai ser as companhias seguradoras. Toda instituição financeira, seguradora, entidade aberta, entidade fundo de pensão, tudo mais, esses caras são investidores profissionais? Sim. A outra questão perguntando qual que é a função da Previc. Ele é o órgão responsável pelo quê? Fiscalizar e supervisionar as entidades fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensão. O que é aberto a todo mundo é o SUS, né? O SUS de SUSEP, a entidade aberta é SUSEP, já a Previc é com a fechada. Outra questão que tem caído desde 2022, ele falando sobre a autonomia do Banco Central. E aí eles te colocam todo o texto lá da lei complementar a 179, né, que deu autonomia ao Banco Central. Aí eles falam sobre a arguição pública e tudo mais. E na verdade a pergunta é o seguinte, o relatório que se apresenta em relação a todas as coisas que o Banco Central fez tem autonomia, para quem que ele faz isso? O relatório ele é apresentado ao SF, ao Senado Federal. Lembra do SFN, Sistema Financeiro Nacional? Só corta o N. Tu vai lembrar que é o Senado Federal, para eles que eles têm que apresentar todo esse relatório aí de inflação e tudo mais, né? E também tem sido cobrado nesse capítulo, né, os códigos Anbima. O que tem pedido? Numa delas pergunta sobre as penalizações. Antigamente eram 5, agora são 4. Esse que eu digo antigamente é lá antes de 2020, 2021 e tudo mais, né? O que foi removido? A advertência privada. Mantém a advertência pública, mantém as multas, mantém o afastamento da Anbima, né? A Anbima pode afastar a pessoa e aí por isso, né, a pessoa jurídica, ela pode afastar tanto uma suspensão como uma revogação. Suspender fica um período fora e revogar fica eterno, nunca mais entra. Né? Mas aí eles colocam apenas assim, ó, advertência pública, multa e afastamento da Anbima. Tu percebe que as demais estão equivocadas, porque nas demais está aparecendo a palavrinha advertência privada, não existe mais. E uma outra questão que tem sido cobrado nesse ano de 2024 e mais, é uma questão bem interessante falando sobre o código de certificação da Anbima, né? E o que eles estão falando ali dentro daquele código é o seguinte, né? Apenas a questão 1 e a 3 elas acabam sendo verdadeiras, né? As 2 e a 4 acabam sendo falsas. O que estava escrito na 2 e na 4 para ser falsa? Era o seguinte, ó, não tenham sido punidos definitivamente a qualquer tempo, né? Para a pessoa poder trabalhar. Mas não é a qualquer tempo. Imagina a pessoa foi penalizada 30 anos atrás. Aí ela não pode mais trabalhar? Claro que ela pode, né? Então não é a qualquer tempo. E a outra, que ela é falsa, ela tá falando que os profissionais não sejam influenciadores digitais de investimento, de forma a mitigar a exposição do risco dessa instituição por vinculação. Isso é falso. Os profissionais podem sim influências digitais, né? Eles podem ser essa função, né? Claro que eles não podem mentir, não podem fazer fake news e nada mais disso, né? Mas eles podem sim. Então essas duas eram as falsas, que dizia a qualquer tempo, e a outra que falava que ele não podia ser influenciador digital. O que era verdade? Que as pessoas, né, têm que adotar práticas de concorrência, né, leais, ou seja, eles diziam no texto, evitar a adoção de práticas de concorrência desleal.
evitar a deslealdade. Exato, porque se você está evitando a deslealdade, você está sendo leal, né? Era esse o nosso ponto. E a outra falava, né, sobre a pessoa ser diligente, né, e tudo mais. E tava tudo certo. Então, o detalhe dessa aqui é que a qualquer tempo era falso e também que não pode ser influenciador. Pode sim. Depois a gente entra no nosso capítulo 2, que ele fala sobre conduta profissional, PLD, API. É um capítulo grande, mas ele acaba sendo um conteúdo fácil, porque como não tem cálculo, são bastante leituras que nós temos. E o que eles têm cobrado? A questão clássica, que vem aí já há 10, 15 anos, né, perguntando quais são as etapas da lavagem de dinheiro. Te lembra da moeda, o coin, né, colocação, ocultação e integração. A outra falando de um proprietário de uma concessionária, ele vendeu alguns automóveis, e aí no valor de 500 mil reais foi pago à vista. Aí eles contam toda a historinha. Só que o que está acontecendo ali no texto? Fala o seguinte, que o funcionário da agência, quando ele recebe o depósito, ele tem que registrar os dados qualitativos do depositante e indicar a ocorrência e os dados da operação para comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o tal do COF, até o próximo dia útil. E por que isso aqui é interessante? Porque muitas vezes a gente fala da legislação, né? E aí a gente tá falando que é sempre o que em até 24 horas. Mas para o Banco Central, quando você está sendo fiscalizado pelo Banco Central, o Banco Central fala que daí a tua comunicação ela tem que ser até o próximo dia útil. Então se cair numa sexta-feira, não é no sábado, é no segunda. Então por isso essa aqui tá dando muita confusão. Mas é até o próximo dia útil, sim, tá tudo certo. O funcionário da agência tem que fazer essa parada. Uma outra que tem caído também é o seguinte, falando sobre uma carta que um investidor ele assinou um contrato de carteira administrado com uma instituição, só que essa instituição ela também está fazendo um processo de oferta pública, ela está coordenando. E aí o que pergunta, se tem ou não tem conflito de interesse. Quando são em condições idênticas ao mercado, não é potencialmente de conflito de interesse. Agora, quando são condições diferentes, quando não são condições idênticas, aí sim pode ter conflito de interesse. Então, em quedas duas, uma dizendo que ela tem condições idênticas, quando você lê condições idênticas, não tem conflito de interesse, não tem potencialmente conflito de interesse. Quando não colocam isso, tem sim o conflito de interesse, tá? Então, isso aqui é importante pra gente. Outras questões falando sobre o código ANBIMA, agora não da certificação, mas sim da distribuição de produtos de investimentos. Uma delas perguntando em quais produtos estão dispensados. Poupança não precisa seguir o DPI. Outra, quando a gente vai fazer um serviço de private, qual que é o valor? São 5 milhões, é mão cheia. Já foi 1 milhão até 2019, já foi até 3 milhões no final de 2023. Agora, 2024 para frente, são 5 milhões de reais. E a outra, falando quais são os tipos de clientes, né, que não precisam, né, seguir essa parte, né, você não precisa seguir essa parte do DPI também. E aí são clientes, né, que a gente chama de os MCs. Os MCs que cantam música? Não, os middle e os corporates, né? Ou seja, empresas muito grandes de pessoas jurídicas, né? Então, pessoas jurídicas dos segmentos classificados como middle e corporate, né? As instituições participantes não precisam seguir o código DPI, tá? Então, isso aqui é importante. Lembra dos MCs, né? Middle e corporate, lembra dos 5 milhões e lembra da caderneta de poupança. Uma outra questão que cai também é falando sobre o grau de endividamento. Te dá uma tabela com um monte de número e não precisa fazer nada. Nada, por quê? Porque na prova não tem cálculo, a prova da CPA 10, da CPA 20 não exige cálculo. A única coisa que eles queriam saber é qual era a fórmula, quais são as variáveis. E quando a gente fala de grau de endividamento, a gente usa o ativo total e o exigível total. Lembra do exigível? Começa com E, igual de endividamento. E aí o outro é o A, então é exigível total dividido por ativo. Eles não pedem nem a fórmula, eles pedem só quais são as variáveis. Ativo total e exigível total. É total os dois casos, tá? Também cai nesse capítulo a parte de ASG, né? E aí tem um case que eles colocam lá, tudo mais, que aconteceu, que é do Chernobyl. O Chernobyl, exatamente, ela deu aquela catástrofe e tudo mais. E aí perguntou o que aconteceu ali, né, em Chernobyl, que é um problema. E aí assim, ó, aumento do número de doenças nas pessoas e de perda da biodiversidade causada pelas emissões radioativas. Acabou a cidade, morreu os animaizinhos, acabou com a fauna. Chernobyl foi isso, né? Foi uma explosão nuclear, né? Então, é isso que acontece. Aumento do número de doenças e da perda da biodiversidade. A outra, perguntando qual que é o conceito de desenvolvimento, né, sustentável. E aí, o texto A, B, C, D, eles tentam gerar confusões, porque eles usam muitas palavrinhas parecidas. A resposta correta para isso do desenvolvimento sustentável é o seguinte, ó, as gerações atuais
e futuras, né, para conseguir guardar os recursos. Então, o desenvolvimento sustentável se baseia em garantir às gerações atuais e futuras os recursos necessários para atender às suas necessidades. Então, é isso que é desenvolvimento sustentável: garantir às gerações atuais e às futuras que todo mundo tenha recursos. É isso que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos tentar jogar aqui as de hoje, vamos fazer com que as do futuro tenham, as do futuro vamos fazer com a de hoje. Vamos tentar juntar essas palavrinhas. Mas lembra, baseia-se em garantir às gerações atuais e futuras os recursos necessários para atender às suas necessidades, né? E para finalizar esse capítulo, eles entram também com finanças comportamentais. Pode dividir, normalmente vem de 2 a 4 questões, né? Normalmente são 3 questões de finanças comportamentais. Tem uma questão que eles falam da Juliana. A Juliana, é exatamente a Juliana. Aí ela fala que é o seguinte, ó, que ela viu uma empresa, ela investiu numa empresa de mineração, né? Por quê? Porque o PL, o preço sobre lucro, estava 1,5. Ela só viu isso. 1,5. O preço sobre lucro estava 1,5. Ela não viu dívidas, não viu nada, só fez. E por causa desse PL 1,5, né, ela investe. O que é isso? Tô preso no número. Ancoragem, essa é uma delas, tá? A outra fala sobre criptoativos, que aí o investidor ele investe porque nos últimos 12 meses a moeda apresentou um ótimo rendimento. O que é isso? Passado acreditando para o futuro. Representatividade. Representatividade, quando eu pego o passado, fragmentos do passado, e eu acredito que vai acontecer no futuro. Representatividade. Então essa é do criptoativo, falando dos últimos 12 meses, representatividade. A do PL, 1,5, ancoragem. E a outra que eles falam é o seguinte, que a Milene, ela comprou, né, as ações porque o gestor recomendou, disse que as ações estavam muito baratas e tudo mais. Só que daí as ações subiram 2%, subiram um pouquinho. E aí ela pensou, vou vender. E o gestor falou para ela, ó, tem muito potencial ainda para subir. E ela disse, tô lucrando, vou vender. Quando você vende rapidamente, assim, você vende as suas posições no lucro, e quando as ações caem você não vende, isso é chamado de aversão à perda. Mas eles não colocam que vai cair as ações, elas só colocam que subiu pouco, mas tem um potencial muito grande. Mas isso é um conceito de aversão à perda. Quando tá ganhando um pouquinho, ela vai lá, vende para ter essa sensação. Então a da Milena, a aversão à perda, da Juliana, ancoragem, né, e a dos criptoativos, representatividade, tá? Mas se você quer ver eu resolvendo essas questões todas, né, o que eu faço? Toda segunda-feira, às 19h30, no canal do YouTube da Academia Rafael Toro, eu resolvo 20 questões para você. Mas eu não resolvo, assim que é aqui a letra A. Aí eu te explico todo o conceito, exatamente isso. Eu te dou uma microaula daquele conteúdo, tudo que você precisava saber daquele conteúdo para você aprender de verdade. E é de graça, né? Só tem que dar o like no vídeo e se inscrever no canal. É isso, mas toda segunda-feira às 19h30. Beleza? Nosso capítulo 13, Economia e Finanças, normalmente tem sido cobrado 4 questões. Quando eles cobram 5 é porque lá em Previdência eles cobram 4 questões, tá? Mas aí é assim que tem funcionado. Quais são as 4 questões que eu vou te falar? É o seguinte, perguntando quem que define a taxa referencial, a TR, a taxa do rei é o Banco Central, taxas é tudo com o Banco Central, tá? Só não confunda a taxa de inflação, porque inflação não é uma taxa de dinheiro, ele é a perda do poder de compra. Quando eu falo de TLP, TR, Selic, tudo é com o Banco Central, tá? TR, taxa do rei, Banco Central. Outra que nos perguntaram é como que funciona, né? E qual que é o nome da taxa quando a gente está fazendo operações, tá? Vinculadas, né? Com o compromisso, né? A gente chama de operações compromissadas, né? Lastreadas em títulos do governo federal. Falou em título do governo federal, a gente lembra da taxa do governo. E qual que é a taxa do governo? Taxa Selic. Então eles tentam te confundir falando que as instituições financeiras estão fazendo operações compromissadas, lastreadas em título federal. Então se a instituição financeira está operando ou não operando, não importa. Ali nesse nosso caso, eu quero que você lembre que toda vez que fala Banco Central, fala governo e tudo mais, eu quero que você lembre da taxa Selic, tá? E aí, a outra questão de economia que tem cobrado é o seguinte, a respeito da política monetária, é correto afirmar que, né, política são ferramentas monetárias que vão estar envolvendo o dinheiro, a bufunfa. Então ele fala o seguinte, ó, elevação das taxas de juros pode comprometer a viabilidade de novos projetos de investimentos na economia. Toro, mas isso aí, projetos da economia não é a questão fiscal? Pois então, se eu vou te fazer uma pergunta, você tem uma dívida, tá bom, 100 mil reais.
Se a tua taxa de juros sair de 10% para 50%, meu Deus, o que vai acontecer? Tem que pagar muitos juros. Você vai conseguir fazer as tuas novas obras? Não, não vou. Vai conseguir investir? Não, não vou. Porque os juros que você está pagando está muito alto. Esse é o detalhe. Então o governo é a mesma coisa. O governo pegou dinheiro emprestado. Se a política monetária subir muito a taxa de juros, né, ser uma política contracionista, vai pagar muitos juros. Se vai pagar muitos juros, vai sobrar pouco dinheiro para poder fazer outras coisas. Então, a elevação das taxas de juros pode comprometer sim a viabilidade de projetos de investimentos na economia, tá? Porque o governo vai estar pagando juros. Alguém tem que estar pagando esses juros. E aí é o governo. E aí tem dobrado uma questão de parte de matemática e tudo mais, tá? De parte de finanças. E falando o seguinte, se uma aplicação possui risco, então o retorno observado poderá ser diferente do retorno esperado, tá? Então, por quê? Observado, o que ele é? Ele é o retorno do passado. Esperado é o retorno do futuro. Lembra? Observar, eu consigo observar só o que já aconteceu. Então, o retorno observado pode ser diferente do retorno esperado. O nosso capítulo 4, renda fixa, renda variável, derivativos, né, entra a tributação, ao total são 13 questões. O que tem nos cobrado? É o seguinte, ó, uma das questões que nos cobraram foi o seguinte, ó, por meio do Tesouro Direto, Tesouro Nacional, tal, pode fazer o quê, né? A liquidez dos títulos mediante ofertas de recompra. Então, o Tesouro Nacional pode proporcionar aos investidores pessoa física, né, liquidez dos títulos. Todo dia, se você quiser vender teu título do governo, você entra lá no Tesouro Direto e vende. O Tesouro Nacional vai estar comprando isso, tá? Isso é chamado de um programa de recompra diária. A resposta era a liquidez dos títulos mediante ofertas diárias de recompra. Outro que eles gostam de comprar no nosso capítulo das TPAs, né, dentro das certificações TPAs, são as questões das debêntures. Aí falava o seguinte, na escritura de uma debênture incentivada, deve constar que os recursos serão aplicados em projetos de infraestrutura. Tanto nas debêntures incentivadas quanto nas debêntures de infraestrutura, os recursos precisam ir para projetos de infraestrutura. Uma questão de FGC bem interessante que eles estão cobrando é o seguinte, eles colocam 1, 2, 3 e 4 e falam assim, LCI é coberto? Sim. LCI é coberto? Sim. CRA é coberto? Não. Só que aí eles veem uma alternativa que é onde a galera tem se equivocado. Operação compromissada lastrada em debêntures, emitido por empresa ligada em 2014. Qual que é o ponto? É o seguinte, quando a gente lê a palavra debenture, parece que está sendo debentures, né? É isso aí. Mas na verdade a gente tem que olhar, o nome da operação é operação compromissada. Operação compromissada, ela pode ou não pode ter FGC, cobertura. A operação, o que vai depender? Do lastro. O lastro em debentures. Só que essa debenture foi emitida por uma empresa ligada desde 2014. Todas as empresas ligadas ao FGC, quando são nesses casos, desde 2012, possuem sim FGC. Então é importante ter esse finalzinho, empresa ligada. O que é empresa ligada? Empresa que está coberta pelo FGC. Então, operação compromissada e o lastro foi emitido por empresa ligada? Sim, tem cobertura do FGC, sim, mas precisa estar dizendo isso, empresa ligada, e tem que ser a partir de 2012, tá? Então só o CRA era falso. A outra perguntando sobre o COI, quais são os documentos que são obrigatórios. Aí eu quero que você te lembre do quê? Do Raça Negra. Por que digue, né? Porque o documento de informações, né? Ele é o documento de informações essenciais, esse é obrigatório, documento de informações essenciais. Olha só, são informações essenciais. Tem que ser entregue ao investidor obrigatoriamente. E o outro que é o termo, né? O termo de quê? Termo de adesão em ciência de risco. Os dois são verdadeiros. Eu preciso sempre entregar esses dois documentos. O DIE, o DIE, né? Documento de informações essenciais. E o termo, né? De adesão, né? Que é o termo de ciência de risco. Outra que nos perguntam é qual que é o ativo livre de risco no Brasil? LFT. É o título pós-fixado emitido do governo. Uma interessante que aparece uma palavrinha diferente, que aparece uma palavrinha units, né? Ele fala assim que as empresas de capital aberto elas podem emitir o quê? Quando tiver essa palavrinha units, normalmente é essa a resposta, tá? Então não tem outras questões sendo relatadas que aparece a palavra units. Então, quando está essa questão nas empresas de capital aberto, as ações podem ser negociadas sob a forma de units, UNITS, que é uma composição de ações ON e PN. Outra, perguntando sobre o quê? Sobre o split, né? O que é? Ocorre um desdobramento das ações split.
tá? Então, ó, esse Szinho de split de desdobramento, o que acontece? Não altera o patrimônio dos acionistas, é simplesmente uma quebra das ações. Você tinha 1.000, passa a ter 2.000, mas eu tenho mais. Mas aí o preço da ação cai pela metade, porque agora tem mais ações. É só uma questão, né, de liquidez que se faz esse tal de desdobramento, que é o tal do o split, eu chamo de desplit, tá? Não altera o patrimônio. Outra que tem perguntado é o seguinte: quando fazem uma questão de bonificação, o que acontece? O que os acionistas da empresa, eles terão direito a receber novas ações. A companhia distribui esse dinheiro em dinheiro e ela decide: não, eu vou pegar o dinheiro para mim e eu vou te entregar ações. Então os acionistas, quando eles recebem bonificação, é a distribuição do lucro, mas em forma de ações. Botar isso na cabeça vai sempre acertar, tá? Os acionistas não pagam nada. Outra, falando o quê? Sobre as exigências da questão das empresas, tá? Em relação à parte, né, que a gente chama ali, né, de governança corporativa. Aí eles colocavam assim: nas exigências da listagem da B3, o nível 2 de governança corporativa diferencia-se do novo mercado pelo quê? Então, ele está perguntando o que diferencia o nível 2 para o novo mercado. O novo mercado só tem ações ON. E o nível 2 tem ações ON e PN. Então a resposta era a possibilidade da existência de ações preferenciais com direitos adicionais na composição do capital da companhia. É isso, o nível 2 ainda tem ações PN e ON e o novo mercado só tem ações ON, tá? Então ele perguntou o que diferencia do 2 para o novo mercado, tá? Outra, falando sobre o direito de subscrição, que é um direito, ou seja, não é uma obrigação. Só que eles não usam direito, eles usam um bônus de subscrição. Então, o bônus de subscrição, ele se assemelha à compra de uma call, opção de compra. Então, bônus de subscrição, compra de uma call. Lembra disso, tá? E aqui também gosto de cobrar, né, a parte de tributação. O que eles estão falando sobre a tributação? Uma delas é falando o seguinte, ó, que a responsabilidade do recolhimento do imposto de renda na venda de ações é de quem? Do próprio investidor. É o próprio investidor que é responsável pelo recolhimento. Existe um dedo duro, mas ele é responsável, tá? Outra, falando isso aqui, perguntando, né, quando que o investidor ele pode ter isenção? Como é que funciona esse imposto? E aí, para nós, a resposta era: deve ser apurado mensalmente e pago até o final do último dia do mês subsequente das operações. Mas, se o total das vendas não excederem R$20.000. Então, se não exceder R$20.000, você não precisa recolher imposto de renda. Isso é para operações de não day trade. Mas eles colocam todo o texto e falam assim: excluindo as operações de day trade. Então, deve ser apurado mensalmente, mas se eu não vender menos de R$20.000, eu não preciso recolher. E a última desse capítulo, né, falando sobre swap. Swap é, para a Receita Federal, swap ele é considerado uma operação de renda fixa, mesmo que ele seja de derivativos, tá? Então, não importa do que ele está sendo, se ele está sendo uma composição de taxa, não interessa, tá? Não interessa, tá? O importante é que a gente entender que na renda fixa, eu nunca posso fazer compensação de prejuízo. Então, a resposta, ele fala assim: ó, o investidor ganhou e perdeu em swap. Aí, pra gente, eu vou usar o seguinte, ó: não podem ser compensados os prejuízos. As perdas incorridas em operações de swap não podem ser compensadas. Não pode. É isso que a gente precisa saber, tá? Então, se você quer passar na CPA e tudo mais, eu vou te dar uma dica muito valiosa. Qual que é, Toro? É o seguinte: vai no Instagram da @Academia Rafael Toro, vai lá, vai no direct e escreve 100 questões da CPA 20. Escreve isso, 100 questões da CPA 20. Eu vou te mandar 100 questões que estão sendo as mais cobradas desses conteúdos agora nos últimos 30 a 60 dias. Você vai ver esse documento, você vai ver, vai testar teu conhecimento e você vai passar. Eu quero que você volte e me diga: Toro, eu passei! E encaminha também, né, esses vídeos para os teus amigos que estão estudando para CPA 20. Porque, né, pessoal, é de graça. Dá o like, se inscreve no canal, que isso aqui, né, não é todo mundo que faz não para você não, tá? Então, ó, capítulo 5, fundos de investimentos, capítulo extremamente importante, porque é um conteúdo que você usa muito na vida, dá para aprender rapidamente ele, né, escutando os áudios e tudo mais, né, e ele cai 13 questões, então ele é muito importante, tá? E aí, numa das questões que me perguntaram foi o seguinte, ó:
que a classe aberta e tudo mais, e aí eles falaram lá que o gestor, ele não cuidou tudo. Como assim, né? Os ativos permaneceram na carteira do fundo e até que uma auditoria descobriu o erro, que não podia, exatamente, ele adquiriu ativos financeiros não permitidos pelo regulamento. Ele comprou coisas que não podia, você só pode fazer isso, ele fez outra coisa. Quem que fica com essa responsabilidade? Perceba que na questão ele diz o seguinte, ó, que quem descobriu isso foi a auditoria anual. Então a responsabilidade é tanto do gestor quanto do administrador, porque faz parte do administrador olhar as operações que estão acontecendo. Então se o administrador descobrir, é só culpa do gestor. Se não, é dos dois. Gestor e administrador. Não é o custodiante e não é o auditor. É gestor e administrador. Outra questão que tem nos perguntado é o seguinte, ó. Se uma classe passiva de um fundo de investimentos financeiro tem como benchmark o Ibovespa, o que a gente espera da rentabilidade dele? A gente espera que a rentabilidade seja próxima à variação da taxa do Ibovespa, porque é passivo. Passivo ele vai seguir próximo, ativo ele tenta superar, tá? Então passivo ele vai seguir. Pode não ser a mesma, por quê? Porque tem taxa de administração, tem custo e tudo mais, mas pode ser próxima à rentabilidade do Ibovespa. Outra questão que nos perguntam é o seguinte, ó. Falando assim, olha só, o que um fundo e tudo mais, ele não pode investir em recursos, né, no exterior. Qual tipo de fundo não pode investir? O que não pode investir é um fundo que ele é muito simples. Ele é tão simples, que ele não pode investir lá no exterior. Ele não pode fazer isso. Sério, exatamente esse cara, ele não pode investir no exterior, tá? Outra questão, né, que tu nem cobrado é pedindo o percentual tanto da renda fixa quanto do fundo cambial, 80%. Este cara, 80%. Outra, perguntando e nos dando toda a composição de um fundo de renda variável, né? Fala que ele pode investir em bônus de subscrição, que pode investir em certificado de depósito, pode um monte de coisa. Mas tudo que eles queriam era o seguinte, o percentual mínimo do patrimônio líquido é de 67%. 67%. Outra, falando o seguinte, sobre as diferentes modalidades dos fundos, as classes, o quê? Aí eles tentam te confundir que com o fundo ali, o fundo fechado, com o fundo para exclusivo, mas a resposta correta era o seguinte, ó, fundos de ações podem comprar cotas de outros fundos. Era só isso que eles queriam que soubesse, que os fundos de ações poderiam comprar cotas de outros fundos. Simples assim. Pô, Mator, cai essas questões fáceis? Cai questão fácil. Porque a prova não é só questões difíceis. Quando a gente tem domínio dessas questões, fica tudo mais tranquilo. Né? E outra questão aí, falando um pouquinho, né, sobre o quê? Sobre a parte, né, sobre as classificações da Ambima, né? A Ambima também tem suas classificações. Aí eles botam o seguinte, ó, que ali num fundo ele investe 85% da carteira entre as 25 empresas que não estão nas maiores. A frase é não incluída entre as 25 maiores. Ou seja, eu tenho 100 empresas. As 25 maiores eu excluo e eu invisto o restante, né, da 26 a número 100, da 26 a 500 e tudo mais. Que fundo é esse? É um fundo de ações small caps. É esse cara aqui. Como a gente tem muitos códigos na Ambima, código de distribuição de produtos, de investimentos, código de certificação, também tem aqui o código de administração e gestão de recursos terceiros. E aí ela tem alguns ativos, né, alguns fundos, nas estruturas, né, que não precisam seguir. E qual que é? Clube de investimento. Clube de investimento não precisa seguir, não precisa. Os fundos em si precisam, mas clube de investimento não precisa seguir o código de administração e gestão de recursos de terceiros, tá? Uma outra questão que é interessante é falando o seguinte, ó, com relação às modalidades dos fundos e blá blá blá, e botam vários fundos, A, B, C, D e tudo mais. Aí a resposta correta para nós era que de renda fixa dispensam o investidor da assinatura do termo de adesão. O renda fixa simples, ele é tão simples que não precisa de termo de adesão, que não pode investir no exterior, tá? Ele não precisa de API do investidor e ele tem que ser sempre um fundo aberto, de regime aberto, tá? Esse é o simples. Uma questão falando também sobre a Érica. A Érica, ela fala que ela quer um monte de coisa, que é um fundo passivo, quer que um fundo possa pagar dividendos e blá blá blá, que seja um fundo de renda fixa. Só que ela fala assim, regime aberto.
Quando falou isso, tá, dentro dos fundos e tudo mais, o único fundo lá que era passivo era o ETF. Mas ETF negocia na bolsa, sim. E negocia na bolsa é fechado? Não. ETF é um ET. Ele é um ET, um fundo ET. Ele negocia na bolsa, mas ele é aberto. Então a resposta da Érica era ETF. Outra que tem sido cobrada da gente é o seguinte, né? Nessa nossa parte aqui, eles têm cobrado algumas questões falando sobre as novas legislações. Nova legislação, Toro? Sim, nova legislação. Como assim nova legislação? O que acontece? Teve a 14754 em 2023, que ela fez o seguinte, ela modificou, tá? A parte de tributação. E aí, com isso, a gente tem novas regras, tá? E aí, quais são essas novas regras, tá? E aí, uma delas é falando sobre o FIC-FDIC, tá? O FIC-FDIC, tá? Ele fala mais sobre a legislação 175, né? Que antigamente era de 95%, agora são 67%. E por que eu também te trouxe a 14754, que é a legislação de tributação no exterior e de fundos? Porque o FDIC também teve uma mudança. Se ele, para ele não ter comicotas, ele tem que investir no mínimo 67. Não confunda a legislação da Receita Federal Brasileira, que diz que o FDIC tem que investir no mínimo 67% para não ter comicotas, com a legislação da CVM. A CVM fala que o FDIC pode ter 50% para a CVM classificar como FDIC. Mas a Receita Federal falou que para o FDIC não ter comicotas, ele tem que ter no mínimo 67, que é o mesmo número do FIC-FDIC. FDIC, o Fundo de Investimento em Cotas, que investe em FDIC, é no mínimo 67%. E outra legislação que mudou também foi dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, exatamente, né? Eles têm perguntado, né, sobre duas questõezinhas, normalmente vem da parte dos fundos imobiliários. Quais são essas duas questões que tem que cobrar, Toro? É o seguinte, uma delas falando quais são os fatos geradores do imposto de renda para os fundos imobiliários. Quais são elas, tá? E aí, a resposta para nós os dois fatos é a distribuição do lucro e também o ganho de capital. São essas duas. Isso aqui. A outra que nos perguntam é uma questão de 1, 2 e 3, falando o seguinte, né? Quais que são, né, os motivos para um investidor, né, estar isento? O fundo imobiliário ele tem que ser negociado em bolsa ou em mercado de balcão. O cotista não pode ter mais de 10%. E é aí que vem a grande mudança. Agora são 100 cotistas. Antigamente eram 50 cotistas que tinham que ter, o fundo tinha que ter para o investidor ser isento, o investidor pessoa física. Agora são 100 cotistas, já está em vigor isso e nas provas também. Então, muita atenção nesses detalhezinhos aqui, muita atenção, tá? Porque senão a gente vai lá e marca a regra antiga, que eram 50, agora são 100 cotistas. E entrando agora no capítulo 6 de Previdência, são 5 questõezinhas, né? O que acontece? Aqui também tem uma questão que a prova já está cobrando a regra nova, tá? Mesmo que tenha muita discussão no mercado e tudo mais, né? A prova já está cobrando a regra nova. Eles colocam um item de 1, 2 e 3 falando dos planos PGBL e VGBL. A única alternativa que era a verdade dessas 1, 2 e 3 era o seguinte, tá? Que tanto os planos PGBL e VGBL permitem a escolha de duas opções de tributação, regressiva ou progressiva no cálculo de renda, na contratação dos planos ou no resgate. Antigamente só podia escolher até o final do próximo mês. Agora é até o resgate. A prova já está cobrando isso. As outras duas eram falsas, falando que possibilitava a parte de portabilidade entre P com V, não pode, e a outra dizendo que os planos, né, eles têm benefícios fiscais, né? Tem benefícios fiscais, né? Então, mas nós só temos o benefício fiscal no PGBL. Só no PGBL que a gente tem o benefício fiscal, né, que é o diferenciamento do imposto, né? Então a gente não tem no VGBL. A única resposta, a única alternativa que estava certa era o item que falava sobre que poder contratar planos, né, poder contratar o regime da regressiva ou progressiva até no resgate. Isso era verdade. Outro perguntando é quando o benefício, né, do diferimento fiscal do PGBL, ele só pode se utilizar quando
quando o contribuinte ele for contribuinte da Previdência Social através do RGPS ou do RPPS, né? RGPS é o regime geral e o RPPS é o regime próprio, né? Que é para a galera que é concursada pública e tudo mais, tá? Através de município, estado, União, Ministério Público, né? Esse é o RPPS. O RGPS, ele é o do trabalhador comum, tá? E as outras questões tendo sido cobradas foram o seguinte, né? Falando sobre os riscos que nós temos, tá? Vamos falar o seguinte, ó, e um investidor aplicou num PGBL, num produto de renda fixa pós-fixada, e durante a fase de contribuição, o que ele vai ter? Na fase de contribuição, a Ambima entende que a gente tem o risco tanto do crédito da seguradora, o risco de crédito da seguradora, proprietária do plano, quanto o risco de mercado dos ativos, porque tem a oscilação dos ativos, os dois, no período de contribuição, tá? A outra questão que está nos falando é o seguinte, ó, falando com uma diferença entre o VGBL e o PGBL. Qual que acontecia? Qual que é essa diferença, né? Então, aí a gente tinha a resposta que o PGBL é possível deduzir até um certo limite, o valor das contribuições da base de cálculo no IR, né, e da pessoa física. Era isso, o PGBL permite até 12%. Essa é a grande diferença, tá? E a outra, eles falavam o seguinte, ó, que um executivo de um plano e tudo mais, né, e aí ele quer fazer um PGBL, isso que ele queria fazer. E ele pergunta, qual que é o percentual máximo de contribuição que eu posso fazer no PGBL? O máximo é 12% sobre o rendimento bruto anual tributável. Cuide, porque eles gostam muitas vezes de colocar o rendimento líquido. Não, é o rendimento bruto anual tributável, tá? E agora a gente entra no capítulo 7, onde são cobradas 8 questões. O capítulo 7 ele fala sobre estatística e fala sobre gestão de risco. É um conteúdo, um capítulo dentro dos capítulos da CPA 20, é um capítulo tecnicamente o mais difícil, porque falar sobre estatística é difícil, falar sobre gestão de risco, mensuração de risco, acaba sendo difícil, né? Não chato, mas difícil e tudo mais. Então, se você vai bem no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 5, que acabam sendo mais leituras, compreensão, você pode vir um pouco abaixo no capítulo 7, que são esse de 8 questões. Então, você pode, sim, desde que você compense nos capítulos 1, 2 e 5. Por isso a gente diz, estuda bastante o capítulo 1, 2 e 5, que você vai ir tão bem, mas tão bem, que você vai poder compensar nos capítulos mais complexos. Mas o que a prova tem cobrado nesse capítulo é o seguinte, uma delas falando, né, sobre um fundo de renda fixa, se ele pode apresentar a rentabilidade negativa, né? E aí pode, né? Pode. A gente diz o quê, né? Que se a carteira dele tiver o quê? Títulos pré-fixados de médio e longo prazo, caso ocorra aumento da taxa de juros. Por quê? Porque se você tem um pré pagando 10 e agora a taxa está 12, o teu título é ruim. Como é que a gente mensura isso como um título ruim? Que as pessoas vão querer comprar com desconto, e desconto é prejuízo para você. Então, subiu a taxa de juros no pré-fixado é ruim. Então, é isso que a gente tinha que lembrar, tá? A outra questão, falando que o investidor ele aplicou na dívida brasileira, mas em dólares, né? Lá fora e tudo mais. Qual que é o risco que o investidor está tendo? Risco soberano. Títulos públicos, não importa, é risco soberano. Por quê, Toro? Porque vai lá o governo, ele não vai te dar um calote, ele vai imprimir dinheiro e vai te pagar. É isso a nossa ideia. Então não é bem um risco de crédito, é um risco soberano, tá? A outra questão, vou te dar um gráfico que vai parecer tipo assim, uma pista de skate. Uma pista de skate ela vai começar lá em cima e vai cair. Vai cair um monte de pontinho assim num gráfico, tá? Você vai ver que na ponta esquerda tá lá em cima o gráfico, e na ponta direita ele caiu como se fosse uma pista de skate. Aí o que é isso, tá? O gráfico, ele representa o efeito da diversificação. Como você tem muitos ativos lá na ponta direita, o teu risco fica lá embaixo. Essa é a nossa devida ideia, beleza? As outras questões que têm sido cobrado o que acontece quando a gente vai fazer um swap, né? E aí a gente usa a bolsa como uma parte como garantia, né? Então, a gente está usando a bolsa de valores atuando como garantia da operação. O que significa? Significa que a gente está visando reduzir o risco de contraparte. Tem a parte que sou eu e a contraparte que você. Quando a gente usa a bolsa de valores, a gente minimiza o risco de não acontecer a operação, não ser honrada a operação. Então, quando a gente usa a bolsa como garantidora da operação, a gente está minimizando o risco de contraparte. Outra questão falando de risco, falando sobre o risco de mercado.
Como que a gente pode estimar o risco de mercado? A gente estima o risco de mercado através, né, o que ele está falando, assim, a carteira e tudo mais, né? Então, a gente pode estimar isso aí, a volatilidade como um todo, sobre o quê? Sobre o desvio padrão. Então, eles vão botar o risco como um todo, o risco tal. O desvio padrão, ele calcula isso, a volatilidade, tá? Tem um outro carinha que é o beta, tá? O beta, para a gente complementar essa questão, ele te dá a sensibilidade aos fatos sistêmicos. Então é isso que a gente acaba acontecendo. O risco de mercado faz aquele Mzinho, o M de volatilidade, que parece uma onda. O M, se for fazer, parece uma onda, né? Isso é o desvio padrão. Beleza? E aí, falando um pouquinho sobre estatística, né? Também especificamente, ele fala o seguinte, que existe um conjunto contendo 30 dados aleatórios e blá blá blá. E aí, o que a gente sabe? É o seguinte, se a gente mexer nas extremidades desses dados, tá? Não mexe o carinha do meio, que é a tal de mediana. Então, a escolha, a gente vai falar o seguinte, né? A mediana não é afetada por alterações nos valores extremos dos dados. Então, mexeu nas extremidades, não mexe a mediana. O cara do meio não mexe, tá? Não te confunda, né, com a média ou com a moda. Nós somos as três Marias. Moda é o número que mais repete, média é o somar todo mundo e dividir pela quantidade de pessoas. Somei 8 alturas. Divido por quanto? Por 8. Aí eu tenho a média do grupo. A mediana é só o cara do meio, beleza? Então, é esses caras aqui. E dentro dessa parte de risco, né, para a gente conseguir preservar e conseguir ter uma gestão de risco, eles têm uma pergunta falando sobre o stress test. Stress é estresse, né? Estressado. E teste é um teste de estresse. Ou seja, quando que o mercado está estressado, tá? Como que a gente utiliza isso? Com base em situações atípicas de variações nos preços de mercado. O mercado sempre oscila, mas vai ter momentos que vai oscilar como se fosse uma pandemia. Isso é atípico. Aí, para a gente entender esse impacto, a gente utiliza o stress test e não o VAR, o value at risk. O VAR é valor em risco, é para cenários cotidianos, cenários normais. Stress test atípico. Decore isso aí que você vai acertar a questão. E pra gente finalizar aqui o nosso conteúdo do dia de hoje, né, é o seguinte, ele fala sobre para usar um indicador, né, para utilizar e ver a parte, né, do desempenho de fundos. Só que a gente tem dois indicadores para ver desempenhos de fundos. Dois? Sim. Ele fala assim, um fundo de investimentos, né, o desempenho do fundo de investimentos relacionado ao retorno, né? Ah, é o retorno? É o retorno adicional, né, acima do livre de risco. Se eu tenho um ativo livre de risco de 10 no Brasil e o fundo deu 12, eu considero não os 12, eu considero 2. 12 menos 10 dá 2, beleza. Só que daí eu tenho que analisar esse retorno pelo risco. E nós temos dois indicadores que analisam o retorno pelo risco, retorno excedente pelo risco. Quais são? Treynor e Sharpe. Treynor e Sharpe, tá? Qual que é a diferença de um e de outro? É que o Sharpe, ele usa o S de desvio padrão. O Treynor usa o T de beta, tem T no beta. Então, o que é o beta? Ele é o risco sistemático, o risco sistêmico. Quando eu analiso o retorno baseado no risco sistêmico, eu estou falando de índice de Treynor, que era o que nos perguntaram. Beta, Treynor, T com T. Sharpe, S com S de desvio padrão. Então essa mesma pergunta ela pode aparecer tanto como Sharpe como quanto Treynor, porque eles só precisam mudar o nome do risco. Ele fala retorno adicional com o risco sistemático, beta, assumido pelo gestor, obtê-lo é o quê? O índice de Treynor. Com o risco total, o risco, né, desvio padrão, aí a gente falaria do tal do Sharpe, né? Então não confunda esses dois carinhas aqui. Então, galera, eu passei aqui com vocês aqui 60 questões que caíram nas provas nos últimos 60 dias para vocês. E eu tenho certeza, você escutando essas pré-provas aqui, você vai acertar. Agora, não adianta você não ter o conhecimento. Não adianta, não. Você tem que estudar, fazer os exercícios e isso aqui vai ficar na tua memória recente, essas questões, tá? Agora, se você gostou desse tipo de revisão, onde eu falo a pergunta e a resposta para você não esquecer dos conteúdos, te convido a baixar o nosso quiz, o quiz ART. Para que serve ele? Para você ver a pergunta e ver a resposta. Pergunta e resposta, ativar a memória recente. Que nem eu perguntei, qual que é o ativo livre de risco? Você não precisa estudar, você precisa decorar. É LFT. Se você visse essa pergunta 10 vezes, você decoraria. Caía na tua prova, você ia acertar. Porque aí você usa o seu tempo para estudar o que precisa ser estudado. Aquilo que precisa ser decorado, você decora com o quiz
ART. Espero que você tenha gostado dessa nossa super revisão 60 e 60 da CPA 20. Envie para os colegas de vocês que estão estudando, escute no Spotify, né? Dá o like no vídeo, deixa um comentário pra gente, né? E não esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Estamos juntos e eu quero ver todo mundo aprovado.